Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje iniciaremos o estudo do segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada por Kardec como Autoridade da Doutrina Espírita. Então, logo aqui no título, nos cabe uma reflexão, na verdade, um apontamento, né? Bem simples, inclusive. Esse termo utilizado por Kardec, autoridade, não nos inclina a pensar, a levar a tradução, né, o significado desse termo, como autoritarismo, né, como um poder imposto. E sim uma autoridade trazida pela credibilidade, pela reputação. Não é? E para que a gente consiga identificar, né, que essa seria a tradução real, né, o significado real dessa palavra, basta que nos façamos algumas perguntas muito simples. Teria, mesmo o Espiritismo, principalmente no seu início, onde sofreu tantas investidas, não só da Igreja Católica, mas também dos cientistas, de várias pessoas que tentaram se promoverem em cima do Espiritismo, criando teses contrárias ao Espiritismo, teria conseguido o Espiritismo passar por todas essas provas e, mais de 160 anos depois, conseguir atrair o interesse de mais de 30 milhões de pessoas? Será que se ele tivesse sido fundado na base de alguma utilizando de alguma mentira ou então de alguma superficialidade, teria ele conseguido sobreviver durante todo esse tempo? Então, com isso, a gente também lembra de uma frase atribuída a Sócrates, que fala que a mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. Não é? Então, sob esses aspectos singelos, simples, porém muito importante nos dar essa noção, essa ideia, né, dessa autoridade que a doutrina espírita tem hoje. E o que dá essa autoridade, Kardec já nos diz já no subtítulo, e único subtítulo desse item, que é o controle universal do ensinamento dos espíritos, que foi um método utilizado para Kardec em toda a codificação espírita. Né, que foi um método aplicado na análise de todas as mensagens, que a gente vai estudar de uma forma bem calma, bem tranquila, ao longo desses próximos vídeos. Né. Então Kardec inicia falando o seguinte: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Infelizmente hoje, ainda hoje, obviamente que por desconhecimento dessas pessoas que assim pensam, imaginam que a doutrina espírita foi uma criação de Kardec, não é? Foi uma coisa que surgiu da imaginação dele, do codificador do espiritismo, não é? Então aqui ele fala que se isso tivesse acontecido, ela teria sido limitada aos conhecimentos dele, né? Porque sabemos que não tem ninguém sobre a Terra que tenha um conhecimento de absolutamente todas as vertentes, assim como possuem nas obras da codificação. O Espiritismo ele abordou absolutamente todos os temas. Não é? Se tivesse surgido da mente e da cabeça de uma única pessoa, todo esse conhecimento seria limitado às capacidades daquela própria pessoa. Não é? Isso olhando simplesmente pelo ponto material, ou seja, desprezando uma influência externa, uma inteligência externa auxiliando, que seria no caso o espírito. Então aqui ele já refuta essa primeira ideia. Agora, considerando-se isso, a comunicação com os espíritos, ele diz: se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido esses ensinamentos. Ou seja, se esse espírito tivesse comunicado a apenas uma pessoa, mesmo que pudesse ser dado credibilidade a essa pessoa, ainda assim não se saberia a origem dessas ideias, se seria desse mesmo espírito ou se seria da própria pessoa, deixando então de uma forma, de certa forma, ambígua. E o Kardec ainda diz que mesmo que essa pessoa fosse tratada com seriedade e fosse uma pessoa idônea, e ela conseguiria convencer no máximo aquelas pessoas que estivessem em volta, que estivessem próximas a ela, não é?
e ainda assim saberíamos que, na ausência dessa pessoa, por qualquer motivo, seja até mesmo do próprio motivo do desencarne e da morte, que é uma certeza da qual todos nós a temos, independente do credo religioso, essa doutrina ela teria, então, como, como, como futuro o seu próprio fim, não é? Então, por aqui, nessa primeira construção que Kardec faz, ele já nos mostra que não teria como se fazer uma doutrina espírita sem espíritos. Ou melhor, sem a comunicação contínua e universal de vários espíritos, que é o que dá esse fator de credibilidade, que dá essa autoridade para a doutrina espírita. Então, nos próximos vídeos comentaremos sobre essa credibilidade, essa autoridade da qual ganhou a doutrina espírita e que hoje não só desperta o interesse de várias pessoas, mas sem dúvida nenhuma salva muitas almas das quais estavam perdidas no desalento, à beira do suicídio, né? Porque é, enfim, o Consolador prometido. Então, um grande abraço e até na semana que vem.